Bem-vindos ao canal Palavra de Deus Online. E no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 pecados bíblicos que podem nos impedir de entrar no céu. Vamos refletir juntos sobre esses pecados e como evitá-los em nossa caminhada cristã. Mas antes de começarmos, eu já peço para você deixar aqui o seu like, se inscrever no nosso canal para ter conteúdo edificante todos os dias. E o primeiro pecado, irmãos, que pode impedir a nossa entrada no céu é o pecado da idolatria. Idolatria é colocar qualquer coisa ou pessoa acima de Deus em nossas vidas. Pode ser dinheiro, poder ou até mesmo pessoas. Em Êxodo 23:4, Deus nos alerta: não terás outros deuses além de mim, não fará para ti nenhum ídolo. Quando idolatramos algo, irmãos, estamos substituindo a soberania de Deus e comprometendo o nosso relacionamento com Ele. Hoje em dia, muitas vezes idolatramos a tecnologia, o trabalho ou até mesmo celebridades, sem perceber que estamos nos afastando de Deus. Por isso, irmãos, o pecado da idolatria pode ser muito perigoso, porque tem muitos crentes que pensam que idolatria é apenas adorar imagens e santos esculpidos, mas não, a idolatria pode estar camuflada em várias coisas do nosso dia a dia, como, por exemplo, quando você deixa de ir servir a Deus, de ir à igreja para ficar assistindo aquela sua novela favorita. Isso é uma idolatria. Para você ficar assistindo a sua série favorita, ou para você ir num show, deixar de servir a Deus para ir no show de um famoso. Isso é idolatria. Então tome muito cuidado com esses perigos, irmãos, porque esse pecado pode te impedir de entrar no reino dos céus. O segundo pecado, que muito crente não sabe, mas pode te impedir de entrar no reino do céu, é o pecado da inveja. Inveja é o desejo de ter o que pertence ao próximo. É ressentimento pelo sucesso ou pelas bênçãos dos outros. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, Paulo inclui a inveja na lista de obras da carne, dizendo que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. A inveja nos impede de sermos gratos pelas nossas próprias bênçãos e nos leva a uma constante insatisfação. Nas redes sociais é fácil cair na armadilha de comparar nossas vidas com a dos outros, gerando sentimento de inveja. Mas será que aquela cena que se apresenta ali realmente é real? Às vezes você está cobiçando algo que nem é verdade e não dá valor àquilo que Deus preparou para você. Então, irmãos, quando esse sentimento chegar perto de você, clame a Deus, busque a ajuda do Espírito Santo e pede para Deus te livrar e livrar o seu coração de tal pecado, pois esse pecado pode te impedir de entrar no reino de Deus. O terceiro pecado, irmãos, que pode nos impedir de entrar no céu, mas muita gente não leva a sério, é o pecado do adultério. O adultério é a quebra da fidelidade conjugal, mas Jesus ampliou isso para incluir pensamentos impuros, como vemos em Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Em Hebreus, capítulo 13, 4, lemos que o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. Pois o adúltero, irmão, ele não apenas destrói a família, mas ele também fere profundamente nosso relacionamento com Deus. A cultura atual muitas vezes trivializa a infidelidade, mas precisamos lembrar do valor da pureza e da fidelidade, para que no último dia não sejamos pegos de surpresa, pois a palavra de Deus deixa tudo escrito, tudo revelado, o que precisamos fazer para garantir a nossa entrada no céu. E o quarto pecado, irmãos, que é um pecado que muitas pessoas cometem, achando que por ser pequenininha, ela pode ser inofensiva. E esse pecado é o pecado da mentira. Mas mentir é enganar ou dizer algo que não é verdade. Deus abomina a mentira, como vemos em Provérbio, capítulo 12, versículo 22. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, lemos que os mentirosos terão a sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, pois quem é o pai da mentira é o Satanás, e quem serve a Satanás não herda o reino dos céus. A mentira não só nos afasta dos outros, mas também nos separa de Deus, que é a verdade. Vivemos num mundo, irmãos,
onde a mentira pode ser um caminho fácil. Muitas pessoas acham que por ser uma mentirinha não vai acontecer nada, e é aí que ela se engana, pois ela abre brecha para o inimigo agir na sua vida. Mas precisamos nos comprometer com a pura verdade, e a pura verdade é o nosso Senhor Jesus Cristo. E o quinto e último pecado, irmãos, que também pode nos fazer perder a nossa coroa, é o pecado do orgulho. O orgulho é o sentimento de superioridade em relação aos outros. É a raiz de muitos outros pecados. Em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, lemos que o orgulho precede a ruína e o espírito altivo a queda. O orgulho nos impede de reconhecer a nossa necessidade de Deus e nos leva à autossuficiência, e isso pode prejudicar o nosso relacionamento com Deus. Ele também nos impede de pedir perdão, de reconhecer os nossos erros com aquelas pessoas que nós amamos, e isso pode criar atrito familiar, e às vezes ele pode ser muito inofensivo e parecer que não é um pecado tão grande, mas ele é. Ele atrapalha várias áreas da nossa vida, inclusive o nosso relacionamento com Deus. Então, irmãos, vigia e não permita que o orgulho atrapalhe a sua coroa eterna. Então, irmão, hoje falamos sobre a idolatria, a inveja, o adultério, a mentira e o orgulho, e como esses pecados podem nos impedir de entrar no céu. Que possamos sempre buscar a santidade e nos afastar desses pecados, confiando na graça e no amor de Deus para nos guiar. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente abaixo qual pecado você acha mais difícil de evitar. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos vocês.